abra o seu livro. Aqui na página 24, nós vamos fazer a leitura, eu vou explicar uma atividade de cada, tá joia? Então, venha comigo. Vamos resolver. Número 1. Com que finalidade os números estão sendo usados em cada cena? Marque com um X. Então, aqui, pessoal, você vai observar essa imagem, né? Então, aqui a gente tem uma balança de alimentos pesando, né, uma maçã. Então, essa maçã tem 245 gramas. Você vai marcar uma dessas opções. Esses números aqui, eles estão sendo usados porque estão indicando uma quantidade, uma ordem, ou uma medida, ou um código. Quando a gente pesa, né? A gente não está usando uma medida de peso, né? No caso aí, está sendo grama, né? Essa maçã bonita pesa só 245 gramas. Então, você vai marcar aqui uma única opção, tudo bem? E aí, você vai fazer com as outras imagens. Você vai observar o que esse número quer dizer, né? Quando eu tenho esse azinho, significa que o número está no feminino, né? 21ª festa. Nossa turma mesmo, terceiro ano H. Então, terceiro ano H, né? Coloca um Ozinho. Então, será que quer dizer o quê? Quantidade, ordem, medida ou código? E esse outro? Esses números aqui, ó, código de barra. É uma quantidade, uma ordem, uma medida ou é um código? Tá? Então, assinale aí uma única resposta. Questão número 2. Complete cada lacuna com a letra que ocupa a posição indicada do alfabeto e descubra qual é o único mamífero que voa. Então, aí eu coloquei abaixo o alfabeto, porque nós vamos precisar, né? Porque essa questão aqui traz algumas posições, né, de ordem, e ele quer saber qual a posição que cada letra do alfabeto ocupa. Por exemplo, o A ocupa a primeira posição, o B a segunda, terceira, quarta e assim vai. Vai até o Z, né, que é a 26ª, são 26 letras. Então, você vai procurar aqui, ó, 13ª, então você conta até o 13, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, olha aqui, é o M. Então, você vem aqui, coloca a letra M. E aí, você vai fazer com todas, tá? Até você descobrir qual é a palavra que vai formar, que vai ser aqui, ó, único mamífero que voa. Tudo bem? Então, faz aí também no seu caderno, no seu livro, né, o alfabeto. Vamos para a próxima página. Questão número 3. Observe como Rafael representou o número 124 usando peças do material dourado. Então, ele tinha aí, né, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então, 11 barrinhas, né? Então, cada barrinha dessa, pessoal, vale 10. Então, se eu contar aqui, né, quantas eu vou ter? Será que eu vou ter esse número? Ele representou esse número usando esse material. Vamos contar comigo? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Então, lembra, 110. E quantos cubinhos? Vamos contar? 2, 4, 6, 8, 10. 110 mais 10, 120. E mais esses aqui? 4, 124. Certinho, ele separou certinho. Só que depois, o Rafael agrupou as peças correspondentes de 10 em 10 e fez as devidas trocas, né? Então, ele foi pegando de 10 em 10 e foi trocando por material, né, por menos material, mas que vale a mesma quantidade. Então, o que ele fez? Ele pegou 10 barrinhas dessa daqui, trocou por uma placa. Então, se ele pegar aqui, ó, 10, né, vamos supor, deixa eu pegar aqui o lápis. Vamos supor aqui, ó, ele pegou essas 10 aqui, até aqui dá 10. Né, ele pegou aqui e trocou por uma placa dessa, que é a mesma coisa, tá? Que vale 100 unidades.
Aí ele sobrou outra placa, ela tá aqui. Só que ele pegou esses cubinhos, pegou mais 10 e precisou trocar por mais uma barrinha, né, ó. 2, 4, 6, 8, 10. Se ele pegar isso aqui, ó, esses 10 aqui, que ele foi fazendo isso, de 10 em 10 ele foi trocando. Ele trocou por outra barrinha, tá? E sobraram 4. Será se ele trocou, ficou dessa forma? Isso, né? Qual dos agrupamentos, olha aqui, abaixo o Rafael obteve, né? Questão 4. Então, aqui, observe as representações abaixo. Escreva os números correspondentes com algarismo. Então, pessoal, aqui no número 4, você vai ter que preencher o algarismo que forma esse material representado aqui. Então, no ábaco, a gente coloca argolinhas, né? São esses pinos. Então, tem a unidade, que são os cubinhos, as dezenas, que são aquelas barrinhas, cada uma vale 10, e as centenas, que são as placas, gente. Cada argolinha dessa aqui é uma placa de 100. Então, vamos ver que número formou? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quanto que é o 100, 7 vezes? Vou escrever aqui o número. Então, eu tenho 7 centenas. Quantas dezenas? 2. E quantas unidades? 4. Então, que número eu formei? 724, tá? Então, aqui, cada 100, então, tem 700. Duas aqui, 10, cada uma é 10, então, 20. E 4 unidades. E aí, você vai fazer com as outras letras, tá joia? Na questão número 5, em qual dos números da atividade 4, o algarismo 3 corresponde a 3 dezenas ou 30 unidades. Então, eu vou observar aqui, ó, nessa questão 4, qual desses aqui, se é a letra A, B, C ou D, a dezena, né, aqui, ó, 3 dezenas. Então, aqui, eu tenho 3? Não. Aqui eu tenho 3? Não. Só vou olhar na dezena. Aqui eu tenho 3? Opa! Aqui eu tenho 3? Não. Então, a única que eu tenho, né? Então, é quem? A letra C. Então, você vai escrever aqui, ó, qual é a única letra, né? Que o 3 lá corresponde a 30 unidades. Tudo bem? Vamos para a próxima página. Decomposição de números até 999. Número 1. Observe como podemos decompor e ler o número 386. Então, esse número, ele pegou 3 placas, 3 centenas, que é a mesma coisa que 300. E ele colocou aqui o extenso, né, o nome do número. Aqui ele pegou 8 dezenas, ó, representa aqui, né, o 80. Cada barrinha vale 10, então por isso ele pegou 8, equivale a 80. E 6 cubinhos, que equivale a 6. Então tem o número e o extenso. Recorte as páginas do material dourado das páginas, ó, você vai voltar lá à página do livro. A gente tá aqui, né? Então ele pediu, né, pra gente recortar aqui, ó, essas páginas aqui. E represente os números indicados a seguir, tá? Então, você vai precisar desse material. Então, ele vai pedir para você separar esse número. Então, 423. Aí, você vai completando aí no seu livro. 4, o quê? Centenas. Olha lá, quantas dezenas? 2. Quantas unidades? 3. E depois, você vai representar. 4 centenas vale quanto? 400. Então, você coloca aqui os 400. Cada uma vale 100, né? Vamos fazer aqui. 2 dezenas. 10 mais 10 equivale a quanto? 20, né? E 3 unidades. Prontinho. Então, 423. E aqui você vai escrever o extenso. 400 e... Aí coloca o restante. 23. Prontinho, tá?
Então, opa, botei o acento, só que ele ficou escondidinho ali, tá? Tem um acento aqui circunflexo. E aí você vai fazer com esse próximo número. Use o material que você recortou, tá joia? E cuide dele, faça um envelope e guarde dentro do livro quando a gente precisar. Na questão número 2, represente o quadro, no quadro o número decomposto em cada caso. Então, aqui você vai representar 200. Para eu ter o 200, eu preciso de quantas centenas? Então, você pega lá quantas placas? Ah, professora, eu vou precisar de 2. Exatamente. 2 placas representam 200. E na dezena? 80. Quantas barrinhas eu vou usar para representar o 80? Ah, professora, eu vou precisar de 8, porque cada barrinha vale 10, né? Então, 8 vai dar 80. E uma unidade? Ah, só um cubinho, né? Prontinho. E aí você vai fazer com os outros números. O 400 representa aqui. E o 30 na dezena. E a unidade, ó, não tem. Então, aqui é 0. Pode colocar o 0. E aqui, tenho centena. Aqui, eu tenho unidade, ó. E o dezena não tem. Você bota o 0. Tá joia? Então, muito cuidado, gente, ó. O U é a primeira ordem, o D é a segunda e o C é a terceira. Então, muito cuidado aqui, ó. Tá? Questão número 3. Escreva os números por extenso. Então, você lê o número e escreve, né, como que você lê. Então, vamos escrever aqui. 400 e 50 e 9. Pronto. O número tá aí e o extenso, tá? Tem gente que tá colocando o I aqui em vez de E, porque quando a gente fala 459. Vamos para a próxima página. É a última, ó, a 27. Então, vamos lá. Tem essa imagem, né? Essa menina olhando um fogão, R$ 432. Então, ela quer comprar. Vamos aqui. Alice tem cédulas de R$ 100 e de R$ 10 e moedas de 1. Complete o quadro com a quantia mínima de cada cédula e moeda que ela vai usar para pagar o fogão ao lado sem receber troco. Então, você vai preencher aqui quantas cédulas de 100 ela precisa para, né, ter 400. Quantas cédulas de 10 para ela ter 30. Quantas moedas de R$ 1 para ter R$ 2. Então, você vai pôr aqui a quantidade, tá? Tati, eu preciso de 4 cédulas, porque 4 vai dar 400. De 10 para dar 30, 3. E de R$ 1 para lá dar os R$ 2. Você põe aqui. Questão 5. Ligue os números às respectivas decomposições. Então, você vai ler os números e vai ver a decomposição. A decomposição, né, é o material, centenas, são as ordens, centenas, dezenas, unidades. Então, aqui, vamos trocar aqui de novo. Então, aqui, né, a gente tem 3 centenas. Lembra, centenas são as placas. Então, 3 vai dar quanto? 100, 200, 300. Então, já procura um número que começa com 300. Opa, tem esse aqui. E 20 unidades. Isso, bateu. Então, você vai ligar aqui. E aí, você vai fazer com os outros, tudo bem? Número 6. Mariana decompôs os números 825, 303, depois escreveu como se lê esses números. Observe. 825 é igual 8 centenas, ok. 2 dezenas, ok. 5 unidades, certinho. 825. Opa, ela acertou. E esse aqui? 3 centenas, 0. Ela não botou, porque não tem. E 3 dezenas. Ó, será que está correto? Aqui, esse número, é isso que ela usa? Dezenas. E aqui na escrita, 303. Então, você vai analisar se está tudo certo, se tem alguma coisa errada. Depois você vai conversar com um colega, conversa com alguém aí da sua casa, se a Mariana decompôs os números, né? Se ela acertou, ela errou, e explique sua resposta. Você coloca aqui embaixo, tá? Acertou,
ou então errou, e digo como que deveria ser. Tudo bem?